Olá, pessoal. Vamos lá começar uma nova aula, um outro assunto, né, diferente, super importante. Esse assunto ele redesenha muitos outros assuntos na biologia, então ele é super importante, tá? Vamos falar aqui dos ácidos nucleicos, DNA, RNA e de alguns processos. Hoje a gente vai falar só do processo de replicação ou duplicação. Nas outras aulas a gente vai falar dos outros. Eu botei autoduplicação, mas é a mesma coisa que duplicação, porque é a duplicação da própria molécula em si. Transcrição e tradução são os três processos que a gente vai falar, mas hoje a gente vai falar. Bom, para começar, né, para vocês terem uma ideia geral, né, do que são esses processos, vocês começam a ver aqui uma molécula de DNA, né? Quando eu falo de duplicação, eu estou dizendo que essa molécula de DNA vai ser duplicada e vai gerar uma nova molécula de DNA. A duplicação a gente também pode chamar de replicação, tanto faz, tá? Já no processo de transcrição, eu tenho uma molécula de DNA que ela é transcrita, ela é modificada e gera uma molécula de RNA. A gente vai falar de cada um desses aí ao longo da aula. E o processo de tradução é quando essa molécula de RNA gera proteínas, tá? Tradução é a mesma coisa que síntese de proteína. Síntese é produção, então produção de proteína. Bom, então para a gente ver aqui o esquema de uma molécula de DNA, né, a gente olha o desenho assim bem simplificado. Essa dupla hélice, a gente diz que o DNA é uma fita dupla e ela tem essa dupla hélice, tá? Se a gente for chegando mais próximo, né, a gente vê de que maneira, né? A gente vê essa molécula aqui, com esse formato de dupla hélice, né? Essa hélice, né, é uma coisa espiral. E por dentro, né, a gente vê essa conformação aqui, tá? Então, chegando mais perto ainda, a gente vê essas duas cadeias equipareadas, né, juntas, unidas, tá? Se a gente for separar, a gente consegue ver uma separada da outra, tá? Cada conjunto desse aqui, em que eu tenho P, D e T, é o que a gente chama de nucleotídeo, em que o P é o fosfato, o D é uma desoxirribose e aqui, nesse caso, o T é uma base nitrogenada. Então, se vocês perceberem que está tudo coberto por essa marca azul, o fosfato e a desoxirribose é sempre a mesma, tá? São sempre os mesmos. Mas a base nitrogenada ela vai mudando, tá? Bom, e aí, numa molécula de DNA, a gente vai ter certas bases nitrogenadas específicas, tá? Aqui é o mesmo formato, né? Fosfato, desoxirribose e a base nitrogenada. Então, numa molécula de DNA, eu tenho que bases nitrogenadas? Eu tenho adenina, guanina, citosina e timina, tá? Já numa molécula de RNA, eu também tenho fosfato, uma ribose no caso, não é uma desoxirribose. DNA significa desoxirribonucleico, ácido desoxirribonucleico, e o RNA é ácido ribonucleico. Então, no caso aqui, eu tenho uma ribose. E eu tenho também bases nitrogenadas, que também são adenina, guanina, citosina, mas no caso do RNA, eu não tenho a timina, eu tenho uma uracila. Então, isso é uma das diferenças entre DNA e RNA, que são ácidos nucleicos. Então, existe uma ligação entre as fitas de DNA, né? Essas fitas de DNA, elas vão ser ligadas pelas bases nitrogenadas, né? Então, vocês estão vendo aqui que uma citosina, aqui é como se eu tivesse uma fita e aqui embaixo em azul a outra fita, tá? Em que eu tenho lá o fosfato e as riboses, né? Nesse caso aqui, eu tenho como base nitrogenada citosina, que se combina sempre com uma guanina. Existe uma regra, né, de associação entre as bases nitrogenadas. É como se fosse o que a gente chama de modelo chave-fechadura. Existe uma chave específica para uma fechadura específica, né?
Então, citosina só se combina com guanina e vice-versa, e não com outra base nitrogenada. E a timina se combina com a adenina, sempre também nessa mesma conformação, tá? Isso numa fita de DNA, tá? Que a gente tem a timina. No caso, o RNA, a timina é substituída por uracila e ela também se combina com a adenina. Essas bases nitrogenadas, elas são ligadas por pontes de hidrogênio, tá? A conexão entre elas é por uma ligação química que é chamada ponte de hidrogênio. Existem alguns modelos de replicação do DNA, né? Alguns foram... Isso tem a ver com um processo de estudo, né? Com o tempo a gente foi entendendo melhor como isso acontecia. Então aqui em cima eu sempre tenho a base, né, a molécula de DNA principal, e aqui a gente vai ver os 3 modelos. O primeiro modelo é uma replicação ou duplicação conservativa. Prestem atenção nas nomenclaturas, né? Então, numa replicação conservativa, a molécula de DNA progenitora, ela mantém-se intacta, servindo de molde à construção da molécula filha com material genético totalmente novo, tá? Então, eu tenho... É claro que em outro momento a gente vai desmembrar isso. Eu tenho uma molécula de DNA progenitora, né? Como se fosse a molécula mãe, tá? Ela simplesmente se mantém da mesma maneira, mas ela vai servir como molde para formar novas moléculas que a gente chama de células-filha, né? Moléculas filha. Uma replicação semiconservativa, ela diz que cada uma das novas moléculas formadas contém uma cadeia polinucleotídica da molécula progenitora. O que é isso? Ela mantém minimamente, né? Ela mantém minimamente uma parte dessa molécula de DNA da célula-mãe, mas ela é formada a partir de novos nucleotídeos que surgem no processo. E uma replicação dispersiva, eu tenho material genético da molécula progenitora que dispersa-se pelas moléculas filhas, misturando-se com o material novo. Então, o mais importante é a gente olhar as células filhas que foram formadas ao final. Tá vendo como são modelos muito distintos, né? Um que mantém lá a característica original da célula-mãe, outro que mistura, mas com uma parte da célula-mãe e outra parte de novos nucleotídeos, e o outro que é totalmente misturado as moléculas filhas com materiais novos e a gente tem uma mistura 100%. Bom, o processo de replicação ou duplicação, né, ele é um processo complexo, mas rápido, e ele envolve algumas etapas, tá? Então, uma delas é o desenrolamento da cadeia de DNA por separação das histonas. Como assim? Essa molécula de DNA, ela é presa a proteínas chamadas histonas. A gente não vê nos desenhos principais, né? Porque a gente está vendo um desenho mais esquemático, né? Não é uma imagem real, tá? Então, lembra que eu falei? A molécula de DNA é uma molécula, é uma cadeia de dupla hélice. Então, para que ela? Voltando aqui um pouco, quando eu falo que a gente está falando sobre replicação ou duplicação, preciso que vocês entendam que isso significa que eu tenho uma molécula que precisa se duplicar. Ela precisa gerar 2 moléculas novas. Por que existe essa necessidade? Porque o material genético está dentro do núcleo das células. Quando uma célula se duplica, e isso acontece o tempo todo no nosso corpo, né? As nossas células, algumas morrem e outras precisam ser produzidas, outras simplesmente são desativadas e novas vão sendo produzidas, né? Então, a gente precisa produzir sempre novas células. Por exemplo, se a gente leva um tombo e rala o joelho, né? Eu perdi células do meu tecido ali, da minha epiderme, do meu joelho, né? Eu preciso produzir novas células, né? Por mitose, para devolver essas minhas células perdidas. Se a gente está num processo, por exemplo, um homem que produz espermatozoides de vez em quando, né? A cada perda dos espermatozoides ele produz novos. Espermatozoides também são células, né? Então ele também precisa fazer um processo de meiose, né? Para formar novos espermatozoides. Então, para isso, toda vez que uma célula nova é formada, ela precisa duplicar seu material genético antes. Lembra? Eu falei disso no início das aulas de mitose e meiose. Né? Eu não tenho como pegar uma célula
e fazer ela se multiplicar em duas com o único material genético que ela tinha. Senão ela vai gerar duas células novas com meio material genético cada uma. Não existe uma célula com meio material genético. E essas que eu formei, quando formarem novas células, vão formar o quê? Com um quarto, ao final vai ter um quarto de material genético da célula original. Não existe isso, né? Então é necessário que antes da célula se multiplicar, se duplicar ou se replicar, ela precisa duplicar o material genético dela primeiro, tá? Então primeiro ela desenrola essa fita dupla, tá? Depois a gente tem um rompimento por uma ação enzimática. Então assim, existem muitas enzimas que vão participar desses 3 processos que eu falei no início, então replicação, tradução e transcrição. Existem várias enzimas. As helicases é uma das enzimas que vai participar desse primeiro processo aí, que ele vai romper as pontes de hidrogênio entre as bases nitrogenadas para permitir que essa fita se abra, tá? Então as helicases fazem esse processo e aí a gente começa o processo de replicação. Bom, a primeira etapa é chamada de iniciação. Então ela é iniciada por que a gente chama de um iniciador, né? Então, que vai auxiliar no processo e depois ele vai ser removido, tá? Nem vou entrar muito em detalhe nesse momento. Depois a gente vai ter um processo de alongamento. Então a gente vai ter formação simultânea de 2 novas cadeias complementares das cadeias originais, sendo cada uma delas antiparalela em relação à que deu origem. Então, se vocês olharem aqui, esse esqueminha mostra que aqui eu tinha uma fita dupla ainda, aqui minha fita se abriu, tá vendo? Um pedaço veio para cá, a outra fita foi para o lado de lá, tá? E aí surgem novas cadeias, que a gente diz que são cadeias complementares, tá? Que vão se juntar a essa cadeia original da célula-mãe, tá? E aí, o que significa quando a gente diz que cada uma é antiparalela em relação à que deu origem? Se a gente olhar a que deu origem, né, vamos olhar essa azul clara aqui em cima, ela está seguindo um sentido 3 linha, 5 linha, tá? E a de baixo, ela está fazendo um sentido 5 linha, 3 linha. Então, quando a gente diz que é antiparalelo, é ao contrário do sentido original. Então, por exemplo, nessa fita aqui de baixo, né, ela não era 5 linha, 3 linha. Então, o padrão é sempre seguir o modelo 5 linha, 3 linha. Então, ela não vai começar de cima, ela vai começar de baixo, tá? Porque é antiparalelo. Não é 5 com 5 e 3 com 3, tá? É o contrário. Então, ela vai ser formada de baixo para cima. Bom, a adição de novos nucleotídeos é efetuado com o auxílio de uma outra enzima, a chamada DNA polimerase. Bom, então se eu tenho uma molécula de DNA dupla que se abre, essa fita se abre, e aí aquela fita que se abriu vai servir como molde para ajudar na formação de uma nova fita. Então, se eu abrir e eu fiquei com nucleotídeos de um lado, vão faltar os nucleotídeos da fita nova, complementar, né? Então, é essa DNA polimerase, que é uma enzima também, né, que vai capturar nucleotídeos que estão ali no núcleo da célula e vai se conectar a essa molécula, essa fita original, né, que veio da fita mãe, tá? Então, a DNA polimerase é quem captura esses nucleotídeos que estão ali dispersos e vai conectar ele, né, vai trazer ele para se conectar à fita original, tá? A fita mãe. Agora, como ela faz isso, né? Lembrando que a gente tem as combinações de bases nitrogenadas. Então, ela tem que capturar bases, por exemplo, que se conectem exatamente, né? Adenina com timina, ou timina com adenina, citosina com guanina e guanina com citosina. Bom, e ao final do processo, a gente tem 2 maneiras diferentes dependendo dos indivíduos. Vamos falar dos eucariontes, que são os indivíduos em sua maioria, né? O DNA possui sequências específicas de nucleotídeos indicadores de finalização da replicação. Então, quando vai chegando ao final desse processo, o DNA vai ter umas sequências corretas, certinhas, é sempre o mesmo modelo em que você vai ter a finalização do processo. E nos procariontes,
a gente tem o DNA que é circular, a replicação termina quando as duas zonas de crescimento se encontram. Não vou entrar em detalhe aqui, né? O que a gente precisa saber é dos eucariontes, mas saber que o eucarionte tem um processo específico que segue uma sequência correta. Eu se a gente olhar aqui a imagem, né? É mais ou menos isso, ó. Eu tenho uma fita dupla, eu tenho lá as helicases, lembram? Que abrem essa fita, e depois eu tenho a DNA polimerase, que vai fazer o quê? Tá vendo que em azul, essa fita em azul é a fita original, que veio da fita mãe, né? Tá vendo que aqui vão sendo construídos novos nucleotídeos para se encaixar com essa fita mãe? Então, a DNA polimerase é quem vai dar essa possibilidade para a fita. Ela vai capturar esses nucleotídeos que estão por aqui e vão encaixar, tá? E aí, pelo final, a gente tem a DNA ligase, o nome facilita, né? Ele liga, ele conecta, né? Todas essa fita nova para que se forme a fita que a gente teve um objetivo ao final, que era formar essas fitas novas. Só uma observação aqui embaixo, né? Atentem para isso. A adenina com timina se conectam por duas pontes de hidrogênio. Cada tracinho desse é ponte de hidrogênio, tá? Então, tanto a adenina com timina se conectam com duas pontes, e citosina com guanina se combinam com 3 pontes, tá? Aqui, ó, saiu um errinho, tá? Saiu um tracinho a mais, tá? Então, combinação A com T ou T com A, 2 ligações por ponte. Ligações C com G ou G com C, 3 pontes. E aí a gente chegou a uma conclusão ao longo dos anos que, na realidade, as nossas células seguem um modelo semiconservativo, tá? O que é esse modelo semiconservativo? É aquele modelo que mantém uma parte da molécula original, né, da molécula mãe, como sendo uma molécula que vai orientar a formação da nova célula. E aí ela vai ajudar lá a DNA polimerase, que captura os nucleotídeos, a se juntar a ela e formar uma nova célula, tá? Então, a gente segue esse modelo de replicação semiconservativo. Essa duplicação, né, ou replicação, a gente diz que o DNA é a única molécula capaz de sofrer autoduplicação. Ela se duplica a partir dela mesma, né? E, de novo, ela é semiconservativa, pois cada molécula nova apresenta uma das fitas vinda da mãe e outra fita recém-sintetizada. Sintetizada é produzida, não esqueçam, tá? Então, de novo, vocês estão vendo que as imagens vão se repetindo, tá? Fita original aqui em dupla hélice, elas vão ser separadas, novos nucleotídeos vão entrar e novas células, novas moléculas de DNA vão ser formadas ao final. Então, para vocês entenderem, né, essa semiconservação, dá para ver pelas cores, né? Uma molécula de DNA íntegra, depois ela se separou. Então, aqui em marrom, uma fita veio para um lado, a outra fita veio para o outro. E essas fitas em vermelho foram as que foram produzidas novas, claro, orientadas de acordo com a fita original. Então, ao final, eu tenho 2 fitas novas misturadas. Surgiu aqui em azul claro as fitas novas com as bases que são complementares à fita original, tá? Então, ao final, a gente tem uma nova conformação. Já o RNA é um outro ácido nucleico, tá? Então, ele, ao invés de ser um ácido desoxirribonucleico, que é o DNA, a gente chama ele de ácido ribonucleico, tá? É uma diferença química e estrutural entre eles, tá? E diferente de uma molécula de DNA, ele é uma molécula de fita simples, tá? Ela não é dupla, tá bom? Mas vocês vão entender isso depois, tá? A gente tem 3 tipos de RNA diferentes: o RNA mensageiro, o RNA transportador e o RNA ribossômico. Na realidade, eles vão participar daqueles outros processos que eu falei que vocês vão aprender em